Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos! Iniciamos as aulas com PET 4, semana 1 do terceiro ano do ensino médio. Nosso tema é funções nitrogenadas, aminas e amidas. Como de costume, antes de irmos para as resoluções, vem aqui os nossos pedidos. Inscreva no canal, ative a notificação para acompanhar sempre quando tiver aula nova. Você também vai ficar muito interessado no nosso Instagram. Nós estamos agora tendo uma interação maior, mostrando para vocês nosso dia a dia de gravação, contando para vocês quando as aulas estarão disponíveis no canal, dentre outras coisas muito legais. Estamos fazendo quiz para avaliar o conhecimento de vocês. Tem muita coisa legal vindo por aí. E, por falar em coisa legal, nós temos um encontro marcado sábado, dia 12, às 16 horas, a nossa primeira live no YouTube. Nós vamos contar um pouquinho de quem somos, onde trabalhamos, como o Escola Online surgiu. Então, a gente vai contar um pouquinho dos nossos projetos e dos nossos futuros projetos. Enem vem aí, hein? Então, gente, eu sou a Simone, professora de Química do canal Escola Online. Depois da vinheta, começamos a nossa aula. Como de costume, antes de resolver as atividades propostas por PET, vamos dar alguma fundamentação teórica dos conceitos aqui. Nós estamos trabalhando as funções nitrogenadas. Vamos começar com as aminas. Aminas, gente, são substâncias orgânicas derivadas da amônia. Lembrando que a amônia é uma substância orgânica? Não. A amônia, ele é um hidreto, é uma função inorgânica, é uma substância inorgânica, certo? E as aminas, elas são derivadas da amônia em que um desses átomos de hidrogênio são substituídos por cadeias carbônicas. Na verdade, no mínimo, tem que existir uma substituição desse hidrogênio por carbono para que seja classificado como amina. Mas podemos ter a substituição de 2 ou 3 átomos de hidrogênio pelo carbono. E aí, nessa substituição, nós podemos ter aminas que nós consideramos primária, onde vai ter ali a substituição de um único hidrogênio pela cadeia carbônica. Nós temos a amina secundária, em que foi substituído 2 hidrogênios por cadeia carbônica. Nós temos a amina terciária, onde houve a substituição de todos os hidrogênios da amônia por cadeia carbônica, certo? E como que fica a nomenclatura? Bom, gente, para a amina primária, a gente tem duas formas de nomear. A gente pode nomear considerando a cadeia principal a cadeia carbônica e usar a terminação amina. Ou, assim como a gente usa na amina secundária e terciária, as cadeias carbônicas ligadas ao nitrogênio, nós podemos nomeá-los como radicais. E aí a gente segue a ordem alfabética. Por exemplo, essa primeira amina aqui, considerando a cadeia principal et, não tem saturação an, então é a etanamina. Ou, considerando como radical, etilamina, certo? Aqui nós temos um radical, outro radical, todos dois metil. Então, dimetilamina. E aqui, a amina terciária, nós temos etil, etil, metil. Lembrando que etil vem primeiro. Então, dietil, metil, amina. Fácil, né? Muito fácil. Por quê? Porque vocês estão trabalhando... Vocês não, né? Nós estamos trabalhando com nomenclatura desde o início da química orgânica. Então, se você ainda não está dominando, volta lá no volume 2 e assiste a nossa primeira aula, onde a gente descreve as regras de nomenclatura. Gente, nomenclatura é a base para entender muita coisa aqui do que vai ser ensinado, tanto aqui das funções orgânicas, quanto dos próximos conteúdos, que vai ser isomeria, reações químicas. Saber nomenclatura é fundamental, principalmente para vocês aí do terceiro ano, o Enem tá vindo aí.
Agora a gente vai falar das amidas. As amidas também são funções nitrogenadas. Só que o nosso nitrogênio não está ligado a carbono saturado. O nosso nitrogênio vai estar ligado ao grupo carbonila, o C-O, certinho? E nós podemos ter dois tipos de classificação das amidas. Primeiro, nós podemos classificar a amina como primária, secundária ou terciária, dependendo da quantidade de substituinte aqui do hidrogênio pelo radical, iniciando aqui pela carbonila. Então, também a amida é derivada da amônia, tá bom, gente? Só que o substituinte aqui não é não é carbono saturado, é carbono de carbonila. Então, quando nós temos a substituição de um hidrogênio por uma carbonila, amida primária. Substituição de 2, amida secundária. E substituição dos 3 hidrogênios, terciária. E a nossa outra classificação em relação às amidas é em relação a se o grupo do nitrogênio aqui da amida no nitrogênio, se ele não é substituído, se ele possui uma substituição ou se ele possui duas. Então, a gente classifica como, na situação aqui, ó, que o nitrogênio que a amida é primária e aí não tem nenhum substituinte com cadeia carbônica que a gente considera a amida não substituída. Se tiver um hidrogênio substituído por cadeia carbônica, é a amida monossubstituída. E se os 2 hidrogênios forem substituídos, dissubstituída. Como que fica a nomenclatura aqui nessa situação? A nomenclatura da amida não substituída, ela é feita da seguinte forma: prefixo, infixo, amida. Então, prefixo é a cadeia principal, nós temos 4 carbonos, but, não tem nenhuma insaturação, an, e a terminação, amida. Então, é a butanamida, certo? Para as amidas monossubstituídas e dissubstituídas, é feito da seguinte forma: N, mais o nome do radical, ou NN, nome dos radicais. Prefixo, infixo, amida, respectivamente. Então, aqui para essa situação, ó. Então, nós temos uma substituição aqui. Então, e esse radical aqui é o metil. Então, N-metil, butilamida. Certo? Butinamida. Falei muito rápido, né? Até embolou. Mas N-butil, ó, N-metilbutanamida. Lembrando, amida, carbonila, amida com D. Amina não tem carbonila. Cuidado para não confundir, muita gente confunde. E por último aqui a nomenclatura. É dissubstituído. Então, N-etil, N-metil, butanamida. Certinho, pessoal? Então, isso era o necessário para a gente recordar antes de ir para a atividade. Mas antes de irmos para a atividade, toda a equipe do Escola Online, a gente quer te fazer uma pergunta. Como que você está estudando? Nós queremos saber. Então, você estuda por meio de resumo? Ou só assistindo a videoaula você consegue aprender e entender? Ou você precisa ler o conteúdo teórico da apostila? Você precisa fazer a combinação de várias formas de estudo para conseguir entender e guardar o conteúdo aprendido? Você trabalha com mapas mentais? Manda uma foto pra gente, marca a gente lá no Instagram, Escola Online. A gente vai adorar repostar essas delicadezas de vocês, esses mimos para nós. Certo? Vamos então às atividades. Atividade 1. A dopamina é um neurotransmissor da família das catecolaminas. Está envolvida no controle de movimentos, aprendizado, humor, emoção, cognição, sono e memória. A desregulação da dopamina está relacionada a transtornos neuropsiquiátricos, como o mal de Parkinson e a esquizofrenia. Sabendo que a dopamina apresenta a seguinte fórmula estrutural, está aqui representado, podemos afirmar que a dopamina apresenta a forma elementar C8H9O2N2? E aí, Simone, como é que eu vou fazer isso? Vamos contar. Então, aqui, gente, vamos começar pelo carbono. Então, aqui eu tenho... Lembrando que aqui é essa fórmula de linhas, né, gente? Cada
vértice, né? Cada encontro de linhas significa que tem um carbono ali. A gente não escreve na fórmula de linha os elementos carbono nem hidrogênio na cadeia, né? Então, aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbonos. Agora vamos para o hidrogênio, que é o próximo aqui, ó. 1, 2, aqui não tem, 3, 4, 5, aqui não tem, aqui tem 2, 7, aqui tem 2, 9, com mais 2, 11. Certo? Próximo, oxigênio. A gente tem 2 oxigênios. Ah, eu escrevi nitrogênio primeiro. É um só. 1 nitrogênio, 2 oxigênios. Então, gente, é a mesma quantidade de átomos? Não. Tá errado aonde? Aqui, ó, nós temos 11 hidrogênios e 1 nitrogênio. Muitos alunos me perguntam, Simone, qual que é a fórmula correta? Escrever oxigênio ou nitrogênio? Gente, na verdade, cada livro tem a sua forma de normatizar isso. A regra é carbono primeiro, hidrogênio depois. Depois, se existir outros átomos diferentes de carbono, aí vem na sequência, tá bom? Mas começar com carbono, hidrogênio e os demais heteroátomos aqui, não existe uma regra definida, tá bom? Então, número 1 está errado. É um composto aromático? Bom, a gente não estudou os hidrocarbonetos aromáticos de forma aprofundada. Mas a gente viu um pouquinho lá no volume 2, né, no PET 2. Mas sim, é um composto aromático. Tem aqui, ó, o benzeno. Então, alternativa correta. Tá perguntando se apresenta grupos funcionais, fenol e amina. Então, aqui, gente, essa hidroxila ligada a carbono aromático é fenol. E essa hidroxila ligada a carbono aromático? Também fenol. E aqui o nitrogênio? É amina. Por que é amina e não amida? Porque o nitrogênio está ligado a carbono saturado e não carbono de carbonilo. Então, 3 também está correto. Chegamos, então, à resposta letra C, 2 e 3 apenas. Próxima atividade, atividade 2. Você já sentiu o ardido da pimenta na boca? Pois bem, a substância responsável pela sensação picante da língua é a capsaicina, substância ativa das pimentas. Sua forma estrutural está aqui representada. Os grupos funcionais características dessas substâncias são... Então, toda vez que a gente encontra um heteroátomo, a gente classifica a função. Então, nitrogênio do lado de carbonila é amida. Aqui nós temos um oxigênio ligado a carbono aromático, fenol, e aqui oxigênio entre carbonos, que é o éter. Então, nossa resposta é a letra C, amida, éter e fenol. Fácil, né, gente? Atividade 3. Observe as estruturas a seguir. Então, a estrutura do Tilenol e da procaína. Os grupos funcionais presentes na molécula do Tilenol, que é uma droga analgésica, e procaína, anestésico local, são. Então, vamos classificar, gente. Esse grupo aqui, ó, hidroxila ligado a aromático, fenol. Hidroxila ligado a aromático. A gente viu isso bem lá no início das funções oxigenadas. Nitrogênio ligado a carbono de carbonila, amida. Nitrogênio ligado a carbono, amina. Oxigênio do lado de carbonila, é o éster. E aqui, amina entre carbonos. Desculpa, nitrogênio entre carbonos, amina. Certo? Então, a resposta é a letra A. Nós encontramos a amida, o fenol, a amina e o éster. Certo? Próxima atividade, atividade 4. Observe os compostos das questões 1, 2 e 3 e determine a fórmula molecular de cada um deles. Então, da primeira aqui, da letra A, que é a dopamina, a gente já até determinou, né? A fórmula tem 8 carbonos, 11 hidrogênios, 2 oxigênios e 1 nitrogênio. Lembram? É só contar aí que vocês vão identificar essas quantidades de cada elemento.
A fórmula molecular da capsaicina. Então, aqui está a estrutura. É uma estrutura grande, então a gente tem que tomar muito cuidado para contar. Então, vamos começar por aqui, ó. Pelos carbonos. 1 carbono, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Nós temos 18 carbonos. Agora, os hidrogênios. Muito cuidado ao contar. Eu recomendo até você pegar o lápis e identificar onde cada um dos hidrogênios estão para depois contar. Mas eu vou fazer isso aqui contando bem lentamente. Então, nós temos aqui 3. Com 3 aqui, 6. Aqui eu tenho 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, aqui não tem, 18, 19, 20, aqui não tem, 21, 22, aqui não tem, 23, aqui não tem, 24, 24 com 3, 27. Agora vamos aos nitrogênios. Quantos nitrogênios nós temos? 1. Só tem esse aqui. E oxigênio, 3, ó. 1, 2, 3. Certo? Agora a próxima molécula, que é a molécula de Tilenol. Então, quantos carbonos? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, C8. Quantos hidrogênios? 1, aqui não tem. 2, 3, 4, 5, aqui não tem. 6, 7, 8, 9, C9. Nitrogênio, a gente tem 1 e oxigênio, 2. E a última molécula, procaína. Então, vamos aos carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Hidrogênios. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 com 5, 15. Com mais 5 aqui, 20. Tá bom? Nitrogênio, a gente tem aqui 2, né? Um aqui e outro aqui. E oxigênio também 2. Certo? Atividade 4, finalizada com sucesso. Última atividade, atividade 5. É para a gente determinar a forma estrutural para os seguintes compostos. Então, a primeira, a butanamina. A gente já até fez, né? But, que tem 4 carbonos, não tem insaturação. E aqui, ó, a amina, que é o grupo funcional amina. Então, 4 carbonos. A amina, né? Como não colocou posição, significa que ela está na extremidade. E completar aqui com os hidrogênios, tá? Aqui é a estrutura do butanamina. Letra B. Trimetilamina. O tri significa 3, então são 3 metil na amina. Então aí, o nitrogênio, né, da amônia, que seria 3 hidrogênios em cada um. Só que nós temos, na verdade, 3 substituintes, que são 3 metil. A outra, propanamida. Então, propan são 3 carbonos e é uma amida. Então, e não tem insaturação. Então, 3 carbonos, a amida, e aqui a gente completa com os hidrogênios faltosos. Certo? Agora, gente, dimetil, NN, dimetil. Então, significa que esses radicais aqui estão substituídos lá no nitrogênio da amida. Então, vamos começar representando a amida. E aqui, ó, benzil é do benzeno, é um aromático. E aqui é os substituintes no nitrogênio, 2-metil. Muito tranquilo, né, gente? Então, finalizamos as atividades propostas no PET. Mas o PET dessa semana tem um Vamos Pensar Sobre. Eu achei interessante falar um pouquinho aqui com vocês, porque é um tema bem complexo e vocês, jovens, estão em contato direto. Então,
Vale um toque aqui da professora de Química do Escola Online. Então, uma famosa série de TV americana abordou o tema das metanfetaminas, sua produção e danos que ela causa. De igual modo, outros tantos programas televisivos exibem pessoas fumando cigarros, mas nem sempre abordam os danos que esta prática pode causar em quem fuma e aos que estão ao redor. Complicado. Será que tais práticas trazem benefícios ou malefícios a quem pratica? Gente, se alguém me contar um benefício, vai ganhar um brinde do Escola Online, porque eu não consigo identificar e nem imaginar um benefício no qual uma pessoa fumante tenha ao fumar. Tenso. Procure saber mais sobre os riscos envolvendo o uso de cigarros e drogas sintéticas, como LSD e as metanfetaminas. Então, gente, se a gente for avaliar um pouquinho da infinidade de tipos de droga, a gente ia ficar aqui umas 2, 3 horas só falando disso. Então, eu vou ficar bem aqui no que o exercício, esse vamos pensar sobre propôs, que é falar do cigarro e especificamente do LSD e das metanfetaminas, tá bom? Só que eu também quero falar um pouquinho do álcool, porque é uma droga que tem um potencial de dependência moderado, mas é algo que não é proibido. Se você é maior de 18 anos, você pode comprar e consumir em qualquer lugar aqui no nosso Brasil, tá bom? Ela tá numa escala de 1,93 em relação à sua dependência. E esse valor é alto, gente. Nós temos, então, pessoas dependentes do álcool, são os alcoólatras. Nós temos até entidades, né, famosas, alcoólicos anônimos, dentre outras, para recuperar esse vício. Ela está à frente da maconha, do LSD, de muitos soníferos. Então, também, gente, tomar remédio para dormir é dependente e é uma droga. Das anfetaminas e até mesmo de outras drogas sintéticas para festas, como os êxtases. Por quê? Porque o álcool não é proibido e qualquer um pode ter o consumo liberado e é viciante. Com o tempo, uma pessoa que consome álcool vai levar a um dano irreparável no organismo. Vai começar a destruir os órgãos, principalmente fígado e pâncreas. A pessoa começa a desenvolver doenças, como por exemplo a cirrose, né? Além de prejudicar a musculatura e o metabolismo do organismo. Então, ser alcoólatra, ter esse vício é muito prejudicial para a saúde e muito desconfortável também no convívio na sociedade, tá bom? Então, outra droga que é pra gente pensar teve uma época que esse consumo de cigarro diminuiu um pouco, mas a gente tem observado que entre os adolescentes está aumentando. Isso não é legal, gente. Cigarro ele tem um potencial de dependência maior que o álcool ainda. E ele está superando a única droga que tem superado essa dependência aqui pelo cigarro é o crack, cocaína e heroína, que são drogas extremamente pesadas também que destrói a pessoa. Anualmente, isso aqui foi um dado que eu peguei de uma reportagem, já é uma reportagem um pouco antiga, né? Então não é um dado tão oficial, mas é assustador tão quanto é hoje. Anualmente, entre 10 mil e 120 mil pessoas morrem aqui no Brasil devido a causas relacionadas ao cigarro. Então, por exemplo, fumantes têm uma probabilidade muito maior de desenvolver um câncer no pulmão, na laringe. Então, é bem complicado, né, gente? Assim, o tabaco e o álcool, os dois, eles estão entre as drogas mais perigosas pelo fácil acesso e por ser liberado aqui no nosso país, tá bem? Vamos falar um pouquinho agora das anfetaminas antes de falar da outra terrível. A anfetamina, gente, ela foi introduzida
no consumo, principalmente na área médica, né? É considerado um medicamento antidepressivo, inibidor de apetite e também para terapia contra a asma. Só que, além disso, essa droga também ela foi utilizada para estimular os soldados. Por quê? Ela tem a função de inibir o cansaço, mas ela também tem os efeitos colaterais e perigosos, que é insônia, tremor, palpitação, levando nos casos mais graves ataque cardíaco ou derrame cerebral. Então, é um medicamento que, na verdade, é perigoso, né? Tem os benefícios, mas os malefícios são mais complicados, mais perigosos. Como a anfetamina é principalmente inalada, o que ocorre como consequência disso? O septo nasal ele pode começar a se dissolver. Seu potencial de dependência é intermediário, né? Mas os efeitos dele vêm desde o delírio paranoico, a depressão e a psicose, que também são possíveis efeitos dessa droga. Já a metanfetamina, ou também chamado de crystal meth, que é um nome conhecido, né, em inglês, é mais perigosa que a anfetamina. Ela leva muito mais rápido à dependência, com um potencial bem elevado em relação à anfetamina, e os viciados precisam de doses cada vez maiores. E ela é uma droga também mais barata, então por isso o seu consumo ser maior e tem também a sua dependência pior. Os dependentes da metanfetamina, eles perdem peso muito rápido, as mucosas da boca e nariz se dissolvem e os dentes caem. Então é uma situação bem complicada, bem desagradável. E por último, a gente vai falar um pouquinho do LSD, que é uma droga sintética que leva a uma percepção acentuada de entorno. Você tem uma sensação bem distorcida da realidade. Nas décadas de 60 e 70, ele era visto como uma droga usada pelos hippies para a expansão da consciência. Em pessoas com predisposição especial, o LSD pode levar até um estado irreversível de psicose. Então é bem complicado aqui. O perigo de envenenamento letal, no entanto, ele é menor do que no caso da água, do álcool e da nicotina. Além disso, seu potencial de dependência se encontra na parte inferior, na escala de 1,23. Só que por que é uma droga perigosa? É por conta dos efeitos dela. O perigo de acidente após a ingestão do LSD é muito significativo, porque a pessoa tem essa percepção acentuada do entorno, ela começa a ter alucinação, delírio, e sob o efeito do LSD, dependendo da quantidade que a pessoa ingeriu, ela vai pular a janela e vai achar que ela voa. Então, ela não está morrendo por conta do efeito do LSD no organismo. Ela tá morrendo porque ela caiu de um prédio. E você já sabe o resultado. Então, gente, o nosso recado aqui do Escola Online é: diga não às drogas. Tá bom? Nossa vida vai ser muito melhor sem esse tipo de substância no nosso organismo. Então, hashtag fica a dica. Então, gente, nossa aula termina aqui. Eu queria agradecer muito por vocês estarem até aqui comigo. Se curtiu a aula, deixa o like. Se não está inscrito, inscreve aí, gente. Já era para ter inscrito. E lembrando que nós temos um encontro marcado sábado, dia 12, às 16 horas. Nossa primeira live, a live da Escola Online com toda a equipe. Fiquem com Deus e até a próxima.